Alô, São Paulo! Boa tarde, ouvintes do Brasil! 11 de março de 2013, nesta segunda-feira, com muito futebol para você. O Rodada Contínua já está no ar. Boa noite! Morre o narrador da Fórmula 1 no Brasil, Wilson Fittipaldi, aos 92 anos. Uma voz que se cala. Corinthians e Palmeiras não saem do zero. Juventus, ainda na zona do rebaixamento, empata com o São José. Flamengo de Guarulhos com Jackson 5 vence o Palmeiras B fora de casa. No ar, Rodada Contínua. Boa noite, boa tarde, bom dia, está no ar o Rodada Contínua, edição de segunda-feira. Vamos começar a girar os nossos destaques, começando com as informações do Palmeiras. O Verdão que ontem empatou em 0-0 com o Corinthians. Rapaz, é difícil a situação, complicado, porque o Palmeiras agora vive um momento delicado na competição. As informações do Palmeiras. Boa tarde, Flávio Barbosa. O Palmeiras, diga Flávio. Palmeiras. Alô, amigos da Rede Contínua, estas são as informações do Palmeiras. O meio-campista Valdívia fez uma boa partida no empate por 0-0 do Verdão com São Paulo neste domingo. Ele se movimentou bastante, deu passes inteligentes e gostou do trabalho que desempenhou no Morumbi, mas não cumpriu a promessa de vitória e lamentou o placar ao fim dos 90 minutos. A gente não fica feliz. Era um jogo especial por tudo o que aconteceu, disse o chileno, referindo-se à confusão com torcedores na volta da derrota para o Tigre, na Argentina, no meio de semana. Queria ganhar, a equipe inteira queria, mas o São Paulo foi bem depois da expulsão, fechou-se e conseguiu contra-ataques. Mas eles estavam com um a menos, tínhamos que ganhar. Ainda sem convencer boa parte dos palmeirenses, o jogador tem se esforçado para demonstrar um comportamento maior neste ano, algo que lhe rendeu elogios do presidente Paulo Nobre. Por isso, apesar de dores na panturrilha esquerda, castigada na derrota para o Tigre, ele correu bastante contra o tricolor paulista. O caminho é esse, tem que jogar. Eu estava com dor, tomei porrada no jogo contra o Tigre. Na partida de hoje, a gente tinha que se superar, principalmente eu, e ganhar. Infelizmente, não foi assim. Fica para a próxima, comentou o chileno. Especificamente sobre o confronto com torcedores organizados que o estabeleceram como alvo, Valdívia não fugiu à resposta óbvia. A torcida do Palmeiras é grande, tem milhões de torcedores e a gente precisa deles. Podem acreditar que vamos fazer de tudo para conquistar algo importante, prometeu o chileno. Foram as informações do Palmeiras. Para a Rede Contínua, Flávio Barbosa. Falamos do Palmeiras, aqui do alto da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, nono andar, para você ligado na Rede Contínua. Agora, os destaques do Clube da Moca. Tá chegando, sabe quem tá chegando? Juventus. As informações com André Fonseca e Guilherme Silva. Alô, amigos da Rede Contínua, aqui na Rua Javari, o Juventus ficou no 0-0, perdeu os gols incríveis, mas apenas empatou em 0-0 com o São José, jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2. O time do Juventus, que vai agora a 10 pontos, sai da lanterna do campeonato, mas fica na penúltima colocação, ainda a 2 pontos de sair da zona do rebaixamento. Aqui ao meu lado está o comentarista do jogo, Guilherme Silva, que vai dizer pra gente, além da bola não ter entrado, Guilherme, por que foi 0-0 São José e Juventus?
Olha, André, apesar do 0-0, né, como eu destaquei, o jogo foi muito bom, né, e a equipe do Juventus fez uma boa partida, principalmente na segunda etapa, né, acho que o 0-0 no placar foi um acaso, né, porque a equipe do Juventus teve várias chances, principalmente a mais clara com o Magalhães que perdeu, né, jogou pra fora, então acho que foi um jogo muito bom, tecnicamente, taticamente também, as duas equipes se estudaram bastante. A primeira etapa foi um jogo mais aberto, o São José teve também algumas oportunidades, só que a segunda etapa foi totalmente do Juventus e pelo segundo tempo que fez a equipe do Juventus, merecia até o resultado positivo, né? Teve 4 chances claras, a equipe do São José no segundo tempo apostou nos contra-ataques e as substituições ousadas também do técnico juventino foi muito legal, né? O Romarinho entrando, o Lucas também entrando, deram mais jogadas ofensivas, né? Principalmente o Romarinho, que é um jogador muito habilidoso, um jogador muito técnico, que chama a jogada, que faz jogadas individuais, dribles, então acho que isso ajudou bastante a equipe do Juventus. O resultado foi mal por isso, porque o Juventus jogou melhor e acabou saindo com esse empate em 0-0, que não ajuda em nada a equipe por enquanto, André. Muito bem, o Juventus chega a 10 pontos ganhos, agora está na 19ª colocação do Campeonato Paulista da Série A2 e enfrenta aqui mesmo na Rua Javari, na próxima quarta-feira às 3 da tarde, a equipe do Grêmio Barueri. Já o time do São José está agora com 22 pontos ganhos, entrou na zona de classificação em 8º lugar e enfrenta na próxima rodada, na 15ª rodada, lá em São José, na próxima quarta-feira às 20h30, a equipe do Santo André. Então, resultado que não agradou a ninguém aqui na Rua Javari. O Juventus ficou no 0-0 com o São José para pouco mais de 1.050 telespectadores pagantes aqui na Rua Javari. Então é isso, André Fonseca e Guilherme Silva da Rua Javari para a Rede Contínua. Agora a Fórmula 1, alô Luiz Máximo. Alô amigos da Rede Contínua, aqui é Luiz Máximo chegando e trazendo para você todas as notícias do mundo da velocidade. Faltam 5 dias para início da temporada 2013 da Fórmula 1. Faltam 5 dias para o Grande Prêmio da Austrália. E você vai acompanhar toda a temporada de 2013 aqui na Rede Contínua. Porque velocidade é com a gente. E admirador do país da Oceania, Sebastian Vettel comemora a chance de voltar à pista no volante de sua Red Bull. Nascido em Heppenheim, na Alemanha, Sebastian Vettel se diz um fã da Austrália e especialmente de Melbourne, sede da corrida local que ele venceu na temporada de 2011. Questionado sobre o seu lugar favorito na cidade, o jovem tricampeão foi generoso. Disse que não conseguiria citar apenas um local. Ele disse que gosta da praia e que Melbourne é um ótimo lugar para se visitar. A cidade tem uma vibração positiva e a comida nos restaurantes é sempre boa. Disse que gosta da pista de Albert Park também e destacou também a natureza da região. Responsável por conquistar as últimas 3 edições do Mundial de Fórmula 1, Sebastian Vettel inicia a temporada de 2013 como favorito mais uma vez ao título de campeão. O australiano Mark Webber completa a dupla da Red Bull para a disputa do campeonato de 2013. E agora uma notícia triste, muito triste. O ex-radialista Wilson Fittipaldi, pai dos ex-pilotos Emerson Fittipaldi e Wilsinho Fittipaldi, morreu na madrugada desta segunda-feira, aos 92 anos de idade. Ele estava internado desde o dia 25 de fevereiro no Hospital Copador, na zona sul do Rio de Janeiro. A causa da morte não foi divulgada. Conhecido como Barão, o Wilson Fittipaldi foi o pioneiro na narração de corridas no Brasil e narrou também o primeiro dos 2 títulos mundiais do filho, o Emerson Fittipaldi,
na Fórmula 1 em 1972. Trabalhou por muitos anos na Rádio Jovem Pan. Além disso, participou da fundação da Confederação Brasileira de Automobilismo. Uma vez conversando com o Barão, ele me disse que a primeira narração internacional que ele fez foi o Grande Prêmio de Bari em 1949, que foi vencida pelo piloto brasileiro Chico Landi, pilotando uma Ferrari. Ou seja, o primeiro piloto brasileiro a pilotar uma Ferrari numa competição internacional foi Chico Landi, que também já faleceu. É com muita tristeza que eu dou esta notícia. E no Twitter, Emerson Fittipaldi confirmou a morte do pai a 1h da madrugada e deixou mensagens de agradecimento. O corpo do Barão será transferido para o Cemitério da Paz, no Morumbi, zona sul de São Paulo, onde será realizado o velório. E o sepultamento está marcado para as 14 horas de amanhã, terça-feira. É com muita tristeza que eu dou essa notícia. Conforme eu disse, o Barão Wilson Fittipaldi, ele narrou a primeira corrida internacional dele em 1949. Para se ter uma ideia, o Mundial de Fórmula 1 começou em 1950. E ele narrou de um telefone e, conforme ele mesmo disse, nem sabia se a voz estava sendo transmitida no ar aqui no Brasil. Ele foi também pioneiro na transmissão das corridas de Fórmula 1 para o Brasil e outras coisas, além de participar da criação da Confederação Brasileira de Automobilismo. Também é dele a criação das 1000 milhas brasileiras. Obrigado, Barão, por tudo o que o senhor fez pelo automobilismo brasileiro. E é por isso que eu encerro esse boletim dizendo: viva o Barão! E amanhã estaremos de volta aqui, na minha, na sua, na nossa rede contínua. Esporte é com a gente.
web ouvinte da Rede Contínua. Você que ouve, se emociona e vibra com as transmissões esportivas da Rede Contínua, um lembrete. Neste final de semana começa a temporada 2013 da Fórmula 1 com o Grande Prêmio da Austrália, que começou a fazer parte do Campeonato de Fórmula 1 em 1985. Keck Rosberg foi o primeiro vencedor, pilotando uma Williams. Nelson Piquet e Ayrton Senna também já venceram o Grande Prêmio da Austrália. Michael Schumacher com 4 vitórias e Jason Button com 3 vitórias são os maiores vencedores do Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1. Por equipes, McLaren tem 11 vitórias, seguida pela Ferrari com 7 vitórias. No circuito de Albert Park, a melhor volta em corrida pertence a Michael Schumacher com 1 minuto 24 segundos, 125 milésimos. Tempo que ele conseguiu em 2004 pilotando uma Ferrari. E a melhor pole position pertence a Sebastian Vettel com 1 minuto 23 segundos, 529 milésimos. Tempo que ele conseguiu em 2011 com uma Red Bull. E no ano passado, o Grande Prêmio da Austrália foi disputado no dia 18 de março. Felipe Massa e Bruno Senna se enroscaram e tiveram uma pequena colisão entre seus carros na 47ª volta. Felipe Massa abandonou, enquanto Bruno Senna seguiu na prova, mas também não completou a corrida. Os pilotos Jason Button, Sebastian Vettel e Lewis Hamilton subiram ao pódio. O pole position do Grande Prêmio da Austrália no ano passado foi Lewis Hamilton com tempo de 1 minuto 24 segundos, 922 milésimos. E o autor da volta mais rápida foi Jason Button, marcando 1 minuto 29 segundos, 187 milésimos e liderando praticamente de ponta a ponta toda a prova. E agora, o que vai acontecer em 2013? Você vai acompanhar tudo aqui na Rede Contínua, com a narração de Rafael Oliveira, comentários de Luiz Máximo e a participação de Flávio Barbosa. Fique ligado, é pé embaixo a toda velocidade. Esporte é com a gente. Audax vence Lusa em casa. O time da capital paulista venceu a Velha Lusa na abertura da 14ª rodada da A2 do Paulista. Rafael Martins marcou 2 gols e Rafinha completou o terceiro. A Lusa teve gols com Souza. O próximo jogo do time do Amarelão será em Capivari. Pela 15ª rodada, às 19 horas, tem Capivariano e Audax. Informações do Audax para a Rede Contínua, Gabriel Dias. Esporte é com a gente. Amanhã, às 9 da manhã, a Rede Contínua reprisa São Paulo e Palmeiras para você. Agora Curitiba, Igor Mateus. A primeira rodada do segundo turno do Paranaense teve vitórias do Atlético e do Paraná e o empate do Curitiba. O Atlético Paranaense quebrou um tabu de 4 meses ao fazer 2-1 no Rio Branco, no Gigante do Itiberê. O Furacão não vencia como visitante há 4 meses, desde os 3-2 sobre o Asa no dia 9 de novembro de 2012 pela Série B. No ano passado, o rubro-negro ainda teve um empate com o Criciúma no estádio Heriberto Ruzzi. Já em 2013, ele teve mais 3 empates com o Nacional, Toledo e Arapongas, além de 2 derrotas para Londrina e Curitiba. E o fim do jejum ocorreu justamente na Casa Rubro-Negra durante parte da Série B de 2012. Com a Arena da Baixada fechada para obras, o Atlético Paranaense teve de mandar jogos em Paranaguá. Foram 4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas.
O próximo compromisso do Furacão pela segunda rodada do retorno é contra o Nacional, às 3h30, na quinta-feira, no Eco Estádio Janquido Malucelli. O Coritiba, que recebeu a taça do retorno antes do jogo, saiu na frente com Alex no segundo tempo, mas o Fantasma empatou com Patrick nos minutos finais. O Coritiba foi superior ao Operário durante quase 90 minutos, mas aos 44 da etapa final o Coxa falhou e os visitantes marcaram o gol do empate em 1-1, na tarde deste domingo no estádio Couto Pereira, na primeira rodada do retorno do Campeonato Paranaense. Campeão do primeiro turno, o Verdão larga atrás de Cianorte, J. Malucelli, Atlético Paranaense, Londrina e Paraná, que venceram neste fim de semana. Após o jogo, os jogadores do Coritiba lamentaram a falha decisiva. O Coritiba tenta a primeira vitória do retorno contra o Paranavaí às 22 horas na quarta-feira no estádio Valdomiro Wagner. Já o Operário recebe o Arapongas às 8h30 na quarta-feira no estádio Germano Kruger. O Paraná Clube não apresentou um futebol efetivo, teve dificuldades, mas venceu o Nacional por 1-0 na tarde deste domingo no estádio Eric Jorge. O tricolor começou recuado e sofrendo com a pressão do Nacional, que jogou com perigo nos contra-ataques. O gol da vitória saiu no segundo tempo com o volante Ricardo Conceição. O Paraná inicia o segundo turno com o pé direito e soma os 3 primeiros pontos. O Nacional segue sem vencer no Campeonato Paranaense e complica ainda mais a situação. Na soma dos retornos, o clube permanece com 1 ponto e luta para escapar do rebaixamento. Os dois times voltam a campo no meio de semana. O Paraná recebe o Toledo na quarta-feira às 19h30, na Vila Capanema. E o Nacional joga na quinta-feira contra o Atlético Paranaense. O jogo está marcado para as 19h30 no estádio Janquito Malucelli. Informações de Curitiba com Igor Matheus para a Rede Contínua. Os destaques de Coritiba. Agora, para encerrar este giro pelos boletins no Brasil, é hora do Inter de Porto Alegre. Alô, amigos da Rede Contínua. O Internacional é o campeão da Taça Piratini de 2013. O clube venceu ontem lá em Juí, fora de casa, com chuva, campo embarrado e todas as condições adversas. Venceu simplesmente por 5-0 o São Luís, o time que tinha feito a melhor campanha até então da Taça Piratini. E o jogo teve um show à parte de Leandro Damião, que marcou 2 gols, deu 2 assistências e no 5º gol foi marcado pelo jogador que o substituiu. Quer dizer, um show total de Leandro Damião. Além de Leandro Damião, Gabriel e D'Alessandro e Rafael Moura fecharam o placar 5-0 para o Internacional, que venceu a Taça Piratini, o primeiro turno do Campeonato Gaúcho, e tem agora condições de já estar classificado para a final e tentar vencer a Taça Farroupilha, que é o segundo turno do Campeonato Gaúcho, para ser campeão direto sem necessidade da final. O técnico Dunga, que nasceu na cidade de Juí, local da partida de ontem, dedicou o título à sua família e disse que é o primeiro de muitos títulos que o Internacional vencerá ao seu comando. O meio-campo do Alessandro, o argentino do Alessandro, prometeu a conquista da Taça Farroupilha para não ter final, porque disse que o Internacional é muito superior aos outros times. Então essas são as informações do campeão da Taça Piratini, Internacional, que venceu ontem por 5-0 a equipe do São Luís, lá de Ijuí. André Fonseca para a Rede Contínua. Agora vamos saber como foram as coletivas de ontem. Gilson Kleiner e Franco falaram. A Rede Contínua mostra agora para você. Que parou e começou a ter um volume maior, mas também não estava conseguindo entrar, salvo algumas situações isoladas. Nós ficamos restritos a só uma bola do Valdívia, uma diagonal, ou então uma jogada do Vinícius. Muito pouco dentro daquilo que nós trabalhamos pelas pretensões, mas também para a gente não mudar muito o que a gente vinha fazendo. Aí na segunda etapa nós fizemos a mudança, colocamos uma característica diferenciada, passamos mais, a equipe voltou muito bem no segundo tempo, mesmo 11 contra 11 nós já tínhamos criado situações de jogo, tivemos um homem a mais, aí se adoramos da partida, criamos as situações, achei que faltou um pouco mais de confiança nossa, poder arrematar algumas jogadas e priorizar mais a linha de fundo. Fizemos, mas não foi o suficiente, né? Claro também que São Paulo abriu 2 caras muito rápidos, né? O Aloysio e o Oswaldo, que tem o drible, e isso também ficamos precavidos.
Mas no geral, no contexto, valeu pela atitude dos jogadores, pelo empenho. É uma equipe que está crescendo e também está estreando jogadores, adaptando todo mundo, ou seja, no contexto geral, a equipe do Palmeiras ela sobressaiu. Você marca gol só completando. É claro que a gente está analisando agora esse detalhe, a gente pensa em várias situações. Nós viemos num jogo que nós tivemos um grande desempenho, tivemos grande chance de fazer o gol e não viemos com o resultado. Hoje aconteceu isso de novo. Não é questão que a gente não está treinando, né? Vamos aprimorar, vamos dar ênfase a esse fundamento, que é importante. Vamos entender que a gente só vai fazer vitória se a gente for eficiente em fazer os gols. Gilson, eu queria que você falasse um pouco a respeito do aspecto da relação com o torcedor. O seu time continua brigando por pontos na temporada, mas alguns torcedores levaram adiante aquela pressão, né? Até hoje o muro do palestra fechado, se não ganhar vai apanhar, enfim. Você pede calma, você pede paciência, porque tudo isso atrapalha mais do que ajuda, é isso? Olha, do jeito que a gente vê, a maneira que nós viemos para esse jogo, é claro que é preocupante. O modo que foi feito no aeroporto em Buenos Aires, eu nunca tinha passado por isso. Em 5 minutos virou uma guerra, poderia desestabilizar a nossa equipe. A gente não pode concordar com esse tipo de atitude. Entender que a gente tem que estar preocupado só em jogar futebol, as pessoas responsáveis têm que blindar toda essa delegação. Eu vejo a diretoria muito preocupada e muito atuante para que isso não aconteça. Os profissionais que estão trabalhando do nosso lado, todo momento estão dando incentivo, estão dando tranquilidade. Os jogadores viram na palavra do presidente que o presidente vai ter ação. E isso nos dá muita confiança, porque a gente só se preocupa em realmente jogar futebol. O que a gente quer é chamar o torcedor e a gente fazer essa liga definitivamente. Nós temos alguns fatores que a gente vai pagar algum tipo de sacrifício, algum preço. Mas nós temos que sempre olhar para frente. A gente sabe que são alguns torcedores, essa grande nação não merece esse tipo de situação. Hoje aqui a gente está sofrendo um revés, uma situação por um desequilíbrio emocional. Estou para te dizer, se a gente não tem uma reação, a delegação não tem uma reação, o Valdir vai sair muito machucado dessa história. Até a gente conversou, quando a gente conversou isolado, o foco foi realmente o Valdir junto com o Maicon. A gente tem que estar preocupado com isso. Então a gente pede para o nosso torcedor que nos apoie, jogue junto, que a gente vai fazer de tudo para a gente dar alegria para eles. Mesmo que já está um pouquinho tardio, mas nós estamos no caminho certo. Agora, Gilson, não há dúvida que no segundo tempo praticamente só deu Palmeiras, né? No finalzinho que o São Paulo fez aquela jogada com o Oswaldo, mas o Palmeiras criou muito mais que o adversário que jogou depois da expulsão do Lúcio com apenas 10. O aspecto finalização acho que pode ser analisado por você, né? Porque faltou no popular alguém empurrar a bola para dentro. Né? Você sabe que a gente faz algum tipo de trabalho, situações e finalizações. Hoje no jogo aconteceu uma situação que nós fizemos no treinamento. Principalmente nós chegávamos ali no fundo com o Juninho, cruzamento para trás, houve até finalização, se não me engano, com o Patrick e com o Valdívia. Meio típico do trabalho que nós desenhamos, faltou realmente a nossa eficiência ali para fazer o gol. Esse é um fundamento, claro, que a gente precisa trabalhar. O colega aí já levantou isso, são 3 jogos que a gente não marca, a gente tem que continuar trabalhando, porque as coisas uma hora vai clarear. É o terceiro jogo do Kleber, tem muito a evoluir, crescer, a equipe ainda está estreando jogadores, não é uma justificativa, é um fato. Todo mundo que conhece futebol sabe que você não consegue encaixar da noite para o dia, deixar o atleta se adaptar. Tem jogadores ainda que estão para estrear, então toda essa somatória aí nos leva. Mas concordo com você, a equipe voltou muito bem no segundo tempo. Mesmo quando estava 11 contra 11, já tinha acontecido jogadas de ultrapassagem pelos lados. E depois, com um homem a mais, nós aceleramos os momentos do jogo. Faltou um pouquinho mais de a gente arriscar um pouquinho mais de fora da área. De repente, pelo momento, eu queria sempre fazer o passe mais seguro. Gilson, você disse na resposta anterior que o Valdívia era o alvo, poderia ter se machucado bastante no aeroporto. E hoje o Valdívia fez um belo jogo, principalmente no segundo tempo. Queria saber se, na tua opinião, foi o melhor jogo do Valdívia sob o teu comando. Olha, quarta-feira achou também que ele foi muito bem.
Achei que ele está assumindo uma postura que é isso que a gente espera da qualidade do Valdívia, uma referência de um 10 que é o cabeça pensante. Fez grandes jogadas na quarta, fez grandes jogadas hoje. Estou para te dizer que não só sofreu as faltas, como levou a expulsão do Lúcio, teve a criatividade no meio campo, chutou em gol, então participou muito bem no jogo, mesmo ele vindo com o tornozelo doendo, né? Estava com dor, mas superou. Isso é um momento importante, salientar isso, que poderia estar saindo desse clássico, que veio, enfrentou, fez um grande jogo. Vejo o Valdívia comprometido coletivamente, haja vista que ele foi convocado, que sabe da sua qualidade, e também alguém da comissão técnica da seleção do Chile está vendo, está acompanhando a evolução do Valdívia. A gente, o que a gente pode fazer é tentar colocar o melhor dentro de campo, né? Trazer os grandes jogadores, os grandes híbridos, aí se forma a tradição. Mas tem as situações que de repente pode esvaziar. Vou falar de repente pro lado que está acontecendo aí, ao lado da violência. Isso é uma coisa que, pela situação, de repente um pai de família prefere ficar em casa com sua segurança, assistir sua equipe. Mas o que vem dentro do estádio poder passar por alguma situação. O regulamento de todos nós, dos setores, do futebol, começar a debater essa situação. O futebol a gente sabe que é o primeiro esporte no Brasil, é cultural, então cabe a nós a gente trazer de volta, né? O torcedor família, trazer as crianças para o seu futuro no Brasil. Ano que vem tem Copa do Mundo, tem Copa das Confederações esse ano. Mas a gente tem que demonstrar para o Brasil inteiro que a gente sabe torcer. Vamos trabalhar definitivamente com uma conscientização, acabar com essa besteira aí de qualquer derrota ser agredido, ser ameaçado. Isso pode ter certeza que não leva a lugar nenhum. Acho que foi a primeira vez que o Wesley não começou como titular. Lá na Argentina ele foi um dos jogadores cobrados pelos torcedores. Eu queria saber o seguinte, você acha que ele tem jogado bem? Por que o Wesley não começou? Não, mas... No começo e no final que eu dei uma... Aquilo que eu te falei, a gente para numa situação. Porque a equipe também trabalhou de uma outra forma. O Charles entrou com uma incumbência de fazer a marcação também no Jadson. Então a situação com o Ganso, ele também fez a troca junto com o Wilson. Saia desse confronto com a vitória, a gente vai trabalhar, eu vou trabalhar só nessa linha. Não quero que outros assuntos, né, principalmente esses aspectos emocionais, atrapalhem, né, o desempenho dos jogadores durante as partidas. E a expectativa é toda a gente fazer um jogo muito forte na quinta-feira e conseguir uma vitória. Esse é o único pensamento meu no jogo. Ney, por favor, a gente ouve muito torcedor, né, dizer que gostaria de ver o Ganso jogando ao lado do Jadson e eles tendo a possibilidade de fazer alguns jogos juntos para saber se dá certo ou não. Na tua cabeça, essa formação com 2 meias, no caso esses 2 jogadores, é uma formação que você acha que não combina, que fica talvez vulnerável demais? O que você pensa sobre dar uma sequência a Jadson? Pode combinar, e até combinou, e já jogaram juntos, né? Talvez esses torcedores não vieram, não assistiram o jogo quanto eles jogaram juntos, né? Então, tem sim, tanto que já jogaram junto, né? Mas a gente tem outras formas de jogar também, né? E em alguns momentos a gente tem que optar por um meia, né? E hoje eu optei pelo Ganso e ele jogou. Ney, uma das novidades no início da partida, aí quando saiu a escalação antes, né? Rodrigo Caio, como que você analisa a entrada desse jogador hoje entre os titulares, né? Porque, na minha opinião, mostrou até personalidade, né, em alguns lances, e também a expulsão do Lúcio, que parecia... A gente costuma usar esse termo, né, juvenil, mas lógico, ele é muito experiente e merece todo o respeito, mas que, na verdade, talvez até desnecessária a entrada do Lúcio no Valdívia. O Rodrigo está conseguindo seu espaço na equipe, já tinha feito um ótimo jogo contra o Penapolense. Para mim, naquele jogo, foi um dos melhores jogadores dentro de campo, e hoje sai também, na minha opinião, como um dos melhores jogadores dentro do campo. Então fez uma baita da partida, está aproveitando as oportunidades. A gente iniciou o jogo com ele jogando no setor do meio de campo, né? E os 3 minutos iniciais, o Palmeiras
conseguiu fazer uma abafa, marcação, a gente não conseguiu sair jogando, e com 3 minutos a gente mudou a forma da equipe, desloquei o Rodrigo para a lateral direito, empurrei o Douglas para o ataque, e com isso a nossa equipe se acertou, encaixamos a marcação no campo do Palmeiras. A nossa equipe ela melhorou coletivamente, taticamente, e o Rodrigo individualmente fez uma bela partida hoje, tanto tática como na parte técnica também. Foi um jogador, além da parte técnica, foi um jogador guerreiro o tempo todo, dos momentos que a gente precisou dele, né? Até um breve momento que a gente ficou sem um zagueiro dentro de campo na expulsão do Lúcio, ele encaixou como zagueiro, né? Depois veio, trabalhou como volante. Então, inclusive é um jogador que eu até conversei com ele antes do jogo sobre isso, que é um jogador dentro do campo, ele dá essa possibilidade do treinador de exercer outras funções para mudar a forma da equipe jogar, né? A expulsão do Lúcio eu prefiro ver depois, eu não vi aí o lance estava muito, muito longe, né? E eu prefiro depois rever, mas mais uma expulsão na equipe, né? E internamente, logicamente, que a gente vem conversando isso. A gente já teve uma expulsão no jogo passado na Libertadores e tivemos mais uma expulsão hoje, né? Mais um detalhezinho para a gente conversar com o grupo. Eu ia perguntar exatamente sobre esse excesso de cartões, né? Especialmente essas 2 últimas expulsões, né? Você relaciona isso mais a um excesso de nervosismo ou são casos pontuais? Eu acho que são casos pontuais, inclusive o cartão do Luiz Fabiano hoje amarelo, né? Hoje ele fez uma falta, nada por problema emocional, psicológico. No momento que a gente estava com um jogador a menos, ele teve que recompor o meio de campo ali para ajudar na marcação, né? E teve que fazer uma coisa que ele não sabe fazer realmente, que é chegar, marcar, cercar. Então ele no afã de recuperar a bola, ele acabou fazendo uma falta e tomou cartão amarelo. Então eu acho que cada cartão você tem que estudar, né? Mas logicamente que você sai de 2 jogos seguidos com 2 cartões vermelhos, né? Logicamente que isso já era um dado preocupante no último jogo, é mais um detalhezinho para a gente conversar com os atletas. Ô Ney, ainda em cima do Luiz Fabiano, você tirou ele do jogo, que depois que ele levou o amarelo ele ficou um pouco nervoso, até deu uma trombada depois do Fernando Praz. Você tirou ele com medo dele ser expulso novamente? Não, eu não tirei o Luiz Fabiano por causa do cartão amarelo, eu tirei o Luiz Fabiano na parte tática mesmo, né? Se ele não tivesse o cartão amarelo, ele já seria substituído, porque eu queria colocar um atacante de velocidade. Essa substituição já ia ser feita para usar o Oswaldo. Eu ia tirar um meia, né, e um volante, e ia colocar o Oswaldo aberto para a gente ter mais velocidade. Eu queria utilizar o Oswaldo no jogo naquele momento ali, para a gente continuar com contra-ataque de velocidade, né? A minha preferência era manter o Aloysio no jogo, que são 2 jogadores de arrancada, né? E funcionou, né? A gente teve alguns contra-ataques com o Oswaldo e com o próprio Aloysio, e infelizmente a bola não entrou. Eu queria uma análise sobre o que você acha que o time, quando o Lúcio foi expulso, lógico que tomou mais pressão do Palmeiras, mas o time também criou mais. O que o time, você até falou que se encaixou mais com um jogador a menos? Olha, eu acho que a nossa equipe ela começou a acertar os passes, né? Logicamente que o Palmeiras começou a sair em alguns momentos, né? Os jogadores que trabalhavam na contenção de volante começou a passar da linha da bola, e quando a gente roubava a bola, por isso que eu falei da questão do contra-ataque, a gente estava com jogadores de velocidade. E aí entrou o Jadson, que entrou muito bem na partida, deu uma sustentação no setor do meio de campo e começou a encaixar espaço. Então, a entrada do Jadson melhorou o desempenho da nossa equipe, no setor do meio de campo, né? E a gente usou ali 2 jogadores de velocidade. Ô Ney, quem é o reserva do Luiz Fabiano? Quando ele não pode jogar, quem é o reserva dele, tua primeira opção? É o Aloysio. É o Aloysio. Então o Aloysio joga quinta. O Aloysio joga quinta-feira. Ô Ney, a irritação do Ganso ao ter sido substituído pode ser interpretada de modo positivo também? O fato de ele estar querendo jogo, ou não é dessa forma que ele deveria demonstrar? Eu não sei, porque na realidade eu estou falando de uma coisa aqui, que eu não vi. Estou falando em cima de informações suas aqui, entendeu? Então, eu prefiro reavaliar se vocês viram isso pela televisão, logicamente que eu vou rever o jogo, né? E se tiver algum problema que eu achar que passou do ponto ou não, eu converso com o atleta, a gente se acerta, porque a gente tem um jogo muito importante na quinta-feira, né? E o resultado tem que estar acima das nossas vaidades ou do orgulho de um ou de outro. Queria que você falasse do baixo público hoje aqui no Morumbi. Qual é o motivo, na sua opinião, para esse baixo público? Esse baixo
público em alguns momentos ele tem que ter relação também com a qualidade técnica do jogo, né? Tanto Palmeiras como São Paulo, principalmente nós jogamos em casa, a gente saiu de um jogo da Libertadores e tem outro jogo no final de semana. Então o torcedor já mobilizou para o jogo de quarta-feira. As equipes tecnicamente se envolveram fisicamente muito no último jogo e já tem um compromisso na semana que vem. E um jogo como esse, no meio de 2 jogos da Libertadores, cai tudo, cai a qualidade técnica do jogo, e cai também o interesse, né, do torcedor pelo jogo, porque sabendo que, principalmente no nosso caso, a gente está liderando uma competição do Paulista e acabamos de passar por um jogo muito intenso na quinta-feira, então eu acho que tem uma relação maior com isso, né, a questão do São Paulo, tanto São Paulo como Palmeiras estão disputando uma outra competição que ela é classificada por todos como a competição mais importante que o Campeonato Paulista. Ponto final na edição de hoje do Rodada Contínua. Amanhã voltamos, traremos todos os resultados, todos os jogos desta segunda-feira, mais destaques: Guarani, Ponte Preta, Santos, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Portuguesa, Remo, todo mundo, hein? Amanhã estamos de volta. Grande abraço. Tô indo. Eu já fui.